Ai, minha protagonista, olha, eu tenho uma história pra te contar hoje. Então senta, pega sua pipoca, porque é história de Uber, meu amor. Experiências Uber. Vamos embora. Estava em um determinado lugar com vários colegas, e aí chegou a hora todo mundo ir embora, começar a pedir seus Ubers, enfim. Pedi o meu, né? E aí, segundo o aplicativo, meu Uber tinha chegado, eu tava já caminhando bem próximo ao local do embarque. Falei assim, ó, tô chegando. Daqui a pouco, quando a gente chega, cadê o Uber? Aí eu falei, ué. Quando eu olhei, eu falei, gente, o Uber foi sozinho embora sem mim. Com um fantasma, com um clone, com o quê? Aí eu comecei a mandar mensagem, né? Moço, você me deixou. Moço, eu tô aqui ainda. Moço, você tá indo pra onde? Você tá fazendo o caminho sozinho? O que tá acontecendo? Enfim. Aí eu, gente, aquele dia, sabe aquele dia que você só quer chegar em casa? Aquele dia que tu fala assim, só quero chegar em casa? Pois é, era esse dia. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou pedir aqui na 99, quando sou besta nos aplicativos, né? Pra socorro. Aí eu falei assim, vou pedir na 99, depois eu resolvo isso aqui. Eu só quero chegar em casa. E aí eu liguei 99, pedi o carro, ok. Daqui a pouco eu trago, porque dá pra acompanhar o que tá acontecendo, se achou, se não achou, quando o chega, enfim. Continuei conversando e a gente justamente falando sobre essas coisas de Uber, né? Contando as nossas experiências, né? Quando a gente usa Uber, a gente é sempre experiência nova, né? E aí o que aconteceu? Gente, pasme. Começa a receber, com a minha tela bloqueada, mensagens lá da Uber. O cara falando, moça, me desculpa, peguei a passageira errada. E agora eu preciso te devolver o dinheiro. Aqui tá meu celular. Manda mensagem pra mim poder te devolver o dinheiro. Me desculpa, não sei o que. Nanana. Ok, eu falei, gente, que loucura. O homem pegou outra passageira, a gente começou a rir e fui lá olhar. Só que quando eu cliquei, como ele já tinha encerrado lá, porque senão eu pagaria. Eu acabei, né? Tipo assim, ele seguiu o percurso, então eu pagaria o proporcional. E daí, se ele seguisse todo o percurso, eu ia pagar muito mais, né? Por uma viagem que eu não fiz. Eu tava pagando proporcional da viagem que eu não fiz. E aí, o que aconteceu? Abri o aplicativo e fui atrás da mensagem. Pasmem, não tinha mais mensagem, porque ele tinha cancelado, né? E eu não tinha feito print nem nada. Aí eu falei, enfim, só quero chegar em casa. Passa-se muito tempo, acho que quase um mês e um pouquinho. Hoje, pedi um Uber pra vir pra casa. Resolvi toda a minha vida, vim pra casa. O que aconteceu? O cara aceitou, eu fiquei esperando aqui. Ele falou, moça, eu cheguei aqui. Eu falei, tu já tô chegando aí. Ele falou assim, olha... Aí eu vou deixar o print aqui pra vocês verem a conversa que ele fala a questão do meu nome, né? Que ele lembrou do meu nome. E que provavelmente a gente tinha uma história com relação ao Uber de uma viagem. Eu falei, pronto. Gente, tanta história de viagem com a Uber, pelo amor de Deus. Eu falei assim, qual delas? E aí ele simplesmente falou assim. Eu falei assim, tá bom, tô chegando aí. Aí eu fui lá, já cheguei ainda. Eu falei assim, moço, fala, pode falar. Aí ele falou assim, não, você lembra daquela corrida que você não pegou, mas que foi e tal, aquela coisa toda. Eu falei, lembro, moça. Ele, fui eu. Eu falei, foi você? Aí ele falou, foi porque assim, veio um caminho me contando, né, como foi a coisa. A coisa toda, que ele pegou a cliente, chegou num determinado ponto, a cliente percebeu que tava indo pro destino errado, começou a questionar ele, eles começaram a se questionar, e aí entender que estavam com os passageiros dos Ubers tudo errado. E aí ele foi olhar imediatamente, né, cancelou, mandou as mensagens pra mim, só que não deu pra printar, não deu pra falar, enfim. E ele seguiu lá. Eu falei, moço, mas peraí. Pelo menos a moça te pagou essa viagem? Aí ele falou assim, pagou. E esse é o problema, eu não tava nervoso. E esse é o problema, porque ela pagou. E eu também tinha recebido o proporcional seu, não tava certo. Eu falei, caramba, o cara tá falando. Aí eu falei, mas era muito? Ele falou assim, não, 4,80. Eu falei, gente, naquele dia, eu não fui olhar lá o saldo do Uber, porque eu subo, né, sempre um valorzinho pra deixar lá. Eu não fui olhar pra ver se tinha tirado alguma coisa e tal. Gente, aquele dia eu só queria chegar em casa. Então eu não fui olhar. Aí eu falei, 4,80. Eu falei, gente, não é possível que no final disso tudo o cara vai querer os 4,80, né? Tipo assim, me devolver os 4,80. Aí o que aconteceu? Ele falou assim pra mim, ela me pagou. E esse é o problema, porque eu recebi dela e ainda recebi proporcional seu. Eu falei assim, é verdade. Aí eu falei assim, mas assim, acontece e tal, enfim. Aí ele veio me contando, falando a questão do meu nome, né, gente? Porque meu nome é um babado, né? Minha mãe, ela foi maravilhosa, me deu um novo exclusivo, me deu. Brasil no mundo, não conheço ninguém. Tenho até um perfil que meus amigos criaram pra me zoar. Porque não tem. Então, assim, ou a pessoa me ama, ou a pessoa me odeia. É inesquecível. E aí o cara disse que quando apareceu pra ele hoje meu nome ali, ele falou assim, é ela. Tenho certeza que é ela. E aí ele foi aceitou. Ele falou que na mesma hora apareceu outra, né? Com um trajeto menor, mais próximo do valor que ele poderia também ter escolhido. Mas ele falou, não, preciso resolver isso hoje. E ok. Aí ele veio me contando a história toda, falando, gente, pasme. Quando o cara chegou aqui, depois de me pedir desculpa, eu de contar a história toda, falou assim, olha, eu tô tão aliviado hoje.
Aí eu falei assim, moço, ele pegou o saquinho de dinheiro dele, gente, pra poder me dar o dinheiro. Falei assim, moço, pelo amor de Deus, não compra um banco da tua família e tal. E não preciso te dar isso aqui. Eu preciso resolver isso hoje. Eu tô aliviado por ter encontrado você. Tô feliz de ter pra resolver isso, gente, ó. A galera das prosperidade agora vai fazer o quê? Ficar feliz, porque diz que a gente precisa ter, né, uma cédula na carteira. E eu tinha, gente, cédula na carteira. É muito difícil eu ter cédula na carteira. E aí vai pra minha carteira, né? Que é pra o quê, meu amor? Ativar a prosperidade, porque a galera diz que é bom ter dinheiro assim, ó. Dinheiro em espécie. E ok, me deu R$ 5. Eu falei, mas moço, quanto é que ele falou assim, não, pelo amor de Deus, ficar pela diferença lá do transtorno. E aí, nessa diferença do transtorno, fica aqui lição pra gente. Quando a gente é protagonista, esse cara com certeza é protagonista da sua vida. Então, nosso comportamento fala muito sobre o nosso caráter, sobre os nossos valores, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa ética e transparência. Fala, gente, tá? Às vezes a gente acha que R$ 4,80 que eu recebi daquela pessoa, outra pessoa de mau caráter, e diz assim, ah, dane-se, besteira, problema dela, ela que perdeu. Outra pessoa, com certeza assim como ele, ia ficar com isso o quê? Coando. Isso como uma dívida, isso como uma falta, porque de fato estava errado. Então a gente, para você que quer se transformar como protagonista da sua vida, pense sempre no seu comportamento. Esse comportamento reflete a minha visão do futuro? Esse meu comportamento tá refletindo o meu caráter, minha personalidade? Tá boa, não tá? A gente tem que refletir, né? Tô nesse momento de reflexão para me tornar cada dia melhor. E eu fico muito feliz por, de fato, honrar o meu nome, né? Porque se eu aprontar, ferrou. Se eu não aprontar, amém. Então, assim, fico muito feliz por honrar, porque eu sempre tive essa ideia de que, assim, eu não posso, já pelo perfeccionismo, mas vamos botar isso de lado pra gente conversar depois, não posso errar, eu preciso acertar, eu preciso ser exemplo, eu só tenho esse nome, não é a Ana, será que é aquela ou aquela? Não, na lista só existe aquela e ferrou, né? E aí fica a lição pra gente hoje. Seja honesto. Se você não é honesto nos R$ 4,80 que você pegou daquela pessoa e acha que ela não vai sentir falta, e mesmo que não sinta, mas que é dela, pertence a ela, R$ 100.000 ou R$ 200.000, R$ 1 milhão, você também não vai ser honesto. Então isso fala muito sobre a gente. E aí eu te pergunto, e o que você pode melhorar como pessoa hoje pra dizer assim, caramba, esse meu comportamento e esse aqui tá refletindo um caráter duvidoso, fraudulento ou ruim, preciso melhorar. A gente precisa sempre prestar atenção nisso e ser esse protagonista como esse Uber foi hoje, né? De chegar, de quitar e de, ó, o bichinho ficou leve, gente. Mas o bichinho ficou leve, que eu fiquei feliz. Eu falei, então tá bom, vou aceitar pra você, né? Fique tranquila aí. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês que nesse novo ciclo a gente queira ser melhor cada dia. Isso trouxe um ensinamento pra mim, de que eu tô no caminho certo. Olha, existem pessoas semelhantes a mim no mundo ainda, meu amor. Então, partiu, simbora! Simbora pro nosso processo, nossa jornada de transformação, pra gente alcançar a nossa visão de futuro. Isso é muito importante, sabia?